pessoal, como vocês estão? Eu sou a Daniela Lima, professora de língua portuguesa. E na nossa aula de hoje vamos aprender como fazer um resumo. Antes de começar, algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Trabalha as habilidades da BNCC, produzir resumos a partir das notas e ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações. Agora que apresentações foram feitas, vamos lá! Para começar a aula, vamos observar esse meme. Você conhece a música Faroeste Caboclo? E resumo? Você sabe o que é resumo? Vamos fazer a leitura desse meme. Resumo da música Faroeste Caboclo. Não tinha medo o tal João de Santo Cristo. E daí ele morreu. Esse meme é um resumo que foi baseado na canção Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Foi gravada em 1987 e narra o percurso de João Santo Cristo, desde o momento que parte da fazenda no Nordeste até a sua morte, num duelo armado em Brasília. Agora que você já sabe um pouco sobre o meme da canção Faroeste Caboclo, fique atento, pois na aula de hoje vamos responder as seguintes perguntas. O que é resumo? Como fazer um resumo? Qual a sua importância? Qual a sua finalidade? Resumir, de acordo com o dicionário, é condensar em poucas palavras, abreviar, sintetizar. Então concluímos que resumo é um gênero textual, em que se retira de um texto original apenas as informações mais relevantes. É importante ressaltar, não se pode acrescentar nenhum discurso novo ao já existente no primeiro texto. O resumo abrange somente as ideias principais do texto. Uma pergunta que sempre surge no momento de produzirmos o resumo de um texto é quanto ao emprego correto da linguagem utilizada. Será que devemos apenas relatar as ideias principais com as mesmas palavras do texto? Ou devemos usar nossas próprias palavras? Em primeiro lugar, é necessário entendermos o que é realmente um resumo. Resumir um texto significa apontar as ideias principais, utilizando outras palavras, porém com o mesmo sentido, tornando-o mais reduzido. Caso contrário, será apenas uma colagem de trechos e isto é considerado incorreto. Para que o resumo seja construído de maneira correta, algumas dicas que lhe ajudarão bastante. É o que veremos a seguir. 1. Em primeiro lugar, é necessário fazermos atentamente uma leitura do texto, para que possamos entender sobre a mensagem, o assunto que ele nos transmite. 2. Em seguida, repetimos esta tarefa, pois somente de um modo detalhado é que conseguiremos entender o significado das palavras. E caso seja necessário, devemos buscar ajuda no dicionário. 3. O terceiro passo é o momento de começarmos a produzir o resumo, retirando as ideias centrais e distribuindo-as através dos parágrafos, onde o final do texto deverá fechar todas as suas ideias levantadas anteriormente. E é sempre interessante dizer, tudo aquilo que iremos escrever é preciso estar claro para que o leitor entenda perfeitamente o que queremos dizer. O resumo nos auxilia muito no momento de estudarmos para as avaliações, pois no momento em que produzimos, estamos compreendendo sobre o conteúdo. Agora, vamos para o passo a passo para a realização de um resumo. 1. Leia atentamente o texto original. 2. Marque as principais ideias do texto. 3. Sublinhe as palavras-chave. 4. Tenha o poder de síntese. Sintetizar o texto pode não ser fácil, mas depois de organizar as principais ideias, escreva de modo claro e coeso. 5. Cuidado com a coesão e coerência. 6. Faça uma leitura final. Vocês lembram das classes gramaticais? Adjetivos, advérbios e verbos? Vamos revisá-los? Adjetivo é a classe gramatical que caracteriza os seres, ou seja, os substantivos. Exemplo: o cachorro peludo correu no quintal. Peludo é o adjetivo, pois caracteriza o substantivo
cachorro. Advérbio é a classe gramatical que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Os advérbios exprimem circunstâncias a que eles se referem. Exemplo: o cachorro muito peludo foi para a tosa. No caso, aqui o advérbio é muito, pois exprime uma circunstância de intensidade ao adjetivo peludo. Verbo é a classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplo: o cachorro peludo correu no quintal. Correu é o verbo, que no exemplo indica uma ação, a ação de correr. Vamos praticar o que aprendemos hoje? Agora vamos ler juntos ao resumo do filme Zootopia, Essa Cidade é o Bicho. Moderna metrópole de mamíferos chamada Zootopia. É uma cidade diferente de todas as outras, composta de bairros habitados, como a elegante Sarah Square e a gelada Tandratalo. É uma grande mistura onde os animais de todos os ambientes vivem juntos. Um lugar onde não importa o que você é, do maior elefante ao menor musarane. Você pode ser qualquer coisa, mas quando a otimista policial Judy Hopps chega, ela descobre que ser a primeira coelha numa força policial de animais grandes e fortes não é nada fácil. Determinada a provar seu valor, ela agarra a oportunidade de solucionar um caso, mesmo que isso signifique formar uma parceria com o raposo falante e vigarista Nick White para desvendar o mistério. Agora, vamos praticar o que aprendemos hoje. Questão 1. Cite 3 palavras para o resumo do filme Zootopia, Essa Cidade é o Bicho. Resposta da questão 1. Cidade, que é o habitat dos animais, animais e aventura. Questão 2. Qual é a finalidade desse texto? Resposta da questão 2. O objetivo do resumo é divulgar o filme Zootopia, Essa Cidade é o Bicho, por meio da descrição dos personagens e do cenário, na narração dos fatos principais da história e da citação de seus produtores. Questão 3. Observem que, na apresentação do cenário e dos personagens do filme, foram utilizados diferentes adjetivos. Dê as características aos seus referentes. O que é moderna? Quem é o vigarista? Quais são fortes? E quem é otimista? Resposta da questão 3. Moderna é a metrópole. Vigarista é o Nick White. Os animais da força policial são fortes. E Judy Hopps é otimista. E aí, acertaram? Vamos para mais uma questão? Questão 4. Observe um trecho do resumo. Mas quando a otimista policial Judy Hopps chega, ela descobre que ser a primeira coelha numa força policial de animais grandes e fortes não é nada fácil. Os verbos utilizados na construção do resumo estão em que tempo verbal? Letra A, presente, ou letra B, passado, ou letra C, futuro?
da questão 4. Letra A, presente. Questão 5. A finalidade dos verbos estarem no tempo verbal presente é: letra A, mostrar que se trata de um filme atual, ou letra B, estabelecer a proximidade com o público, ou letra C, narrar fatos que estão prestes a acontecer. Resposta da questão 5. Letra B. Estabelecer proximidade com o público. Questão 6. Ainda no trecho. Mas, quando a otimista policial Judy Hopps chega, ela descobre que ser a primeira coelha numa força policial de animais. A palavra mas expressa a ideia de: letra A, adição, ou letra B, explicação, ou letra C, oposição. Resposta da questão 6, letra C, oposição. Questão 7. Agora ainda no trecho. Mas, quando a otimista policial Judy Hopps chega, ela descobre que ser a primeira coelha numa força policial de animais. Qual a palavra que expressa a ideia de tempo? Letra A, quando, ou letra B, descobre, ou letra C, nada. Resposta da questão 7. Letra A, quando? Questão 8. Qual das palavras abaixo expressa a ideia de negação? Letra A, numa, ou letra B, nada, ou letra C, não? Resposta da questão 8, letra C, não. Nossa aula está chegando ao fim. Na aula de hoje aprendemos o que é resumo, as características de um bom resumo, como fazer um resumo e qual a finalidade de um resumo. Revisamos também as classes gramaticais, adjetivo, advérbio e verbo. Agora, que tal compartilhar esse conhecimento que você aprendeu? Escolha um filme de que tenha gostado. A sua tarefa é produzir um resumo dele, com o intuito de divulgá-lo aos seus colegas. Faça em seu caderno, fotografe e compartilhe conosco, utilizando esse QR Code que aparece aí na sua tela. Quem sabe o seu resumo não aparece aqui na TV. Estou curiosa para saber sobre os filmes que vocês mais gostam. E atenção! Se vocês quiserem aprender mais sobre os gêneros textuais, é só ficarem ligados na nossa programação. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima!